Gente, muito bom dia a todas, a todos, muito bem-vindos. O tempo é escasso, né? Mas dá tempo de dizer que o PNBE é uma entidade não corporativa, fundada há 37 anos, né, Ana? Por empreendedores e empresários que queriam praticar a cidadania, que queriam um Brasil melhor, um Brasil mais justo, democraticamente mais forte, ambientalmente mais sustentável e com mais justiça, acima de tudo, mais igual. A gente tem o prazer de receber Tabata Amaral, que já recebemos aqui e também na FECAP, né, para um bate-papo. A ideia de hoje é muito mais olhar para frente do que olhar para trás. A gente vai ter que ter uma dinâmica bem ágil, as perguntas terão que ser o mais objetivas possíveis, né, Luiz? E a gente vai, com isso, conduzir. Eu acho que a ideia é dar um espaço para a Tabata falar. Ela está dizendo que vai falar bem pouquinho, prometeu, e depois a gente vai justamente fazer a roda de conversa, né? Luiz, quer falar alguma coisa? Então, a ideia aqui, realmente, a gente bolou isso como uma roda de conversa. O PNBE é um ambiente onde empreendedores param para pensar no país, né? Empreendedor não necessariamente empresário, mas todo mundo que tem essa motivação para fazer algo acontecer, né? E você tem uma sinergia muito grande com isso, né? Então, acho que nos encontros que a gente teve, tanto no almoço como depois com os estudantes da FECAP, deu para perceber isso. E aqui, todas as pessoas que eu estou vendo aqui fazem acontecer, sabe? Fizeram, continuam fazendo, continuam querendo pensar. Então, que bom ter você aqui. Bom dia, muitíssimo obrigada pelo convite. Ana Rita, Luiz, Fábio, um prazer estar aqui com vocês. Eu prometi que seria breve e gosto de me diferenciar da maioria dos meus colegas, então farei. Primeiro, muitíssimo obrigada. Como foi dito aqui, eu tive a alegria de estar com vocês em uma reunião do PNBE, posteriormente na FECAP, poder ouvi-los, trocar, naquele momento me apresentar um plano de governo. Acho que nenhum de nós esperávamos que fosse uma eleição tão atípica, vamos colocar dessa forma. Eu tive a experiência de relatar para pessoas de fora, Fábio, o que foi essa eleição, e as pessoas elas não conseguem entender. Quando eu começo a dizer que teve soco, que teve cadeirada e etc. e tal, mas a verdade é que foi uma baita jornada, e vocês, com toda certeza, fizeram parte dela. Acho que, olhando um pouco para frente e talvez colocando algumas bolas para a gente chutar e poder conversar, primeiro, eu saí dessa eleição com uma responsabilidade gigantesca. Não estou aqui para falar dos desafios. Recentemente, faz uns 3 dias, eu fiquei sabendo que um candidato a vereador aqui em São Paulo contou com mais recurso, ele sozinho, do que a minha campanha a prefeita e a dos nossos 56 candidatos a vereadores. Esse único candidato a vereador investiu mais de 20 milhões de reais na sua campanha. Isso tem um custo que todos nós vamos pagar. Vocês devem ter acompanhado as notícias de que essa foi a eleição em que o crime organizado mais entrou. Tem um trabalho investigativo da UOL que mostrou que o PCC colocou 8 bilhões de reais nas eleições municipais desse ano. Isso também tem um custo que todos nós vamos pagar. Mas o que eu tiro dessa eleição é que, apesar do empate triplo e da falta de recursos mesmo que a gente tinha, a gente conseguiu mostrar para a cidade que tem muita gente séria, na centro-esquerda, no centro, na centro-direita, que topam dar uma contribuição para a cidade. A gente reuniu quase 800 pessoas para escreverem o nosso plano de governo. Ex-ministros, ex-secretários, enfermeira, policial, e a gente tem um orgulho danado disso, né, Poli? Do que a gente fez. Foram 11 debates, e o fato de 600 mil pessoas, um pouquinho mais, terem votado 40, para mim fala desse espaço que tem que ser ocupado e cada vez mais ampliado. Eu me considero progressista, e eu acho que o Brasil precisa urgentemente de uma alternativa progressista viável, para que a gente possa disputar a eleição, para que a gente possa apresentar um projeto de país. As pesquisas mostravam que, se a gente estivesse no segundo turno,
a gente teria vencido de todos os adversários. Então, a missão para a gente vamos trabalhar para na próxima estar no segundo turno. Eu tenho a alegria de ser deputada federal, vocês sabem disso. Então, na semana seguinte, a eleição, nada de descanso, retomei meus trabalhos em Brasília, é para onde eu vou, saindo dessa reunião. E acho que, para além do papel que a gente se coloca e que a população nos deu, de liderar uma oposição responsável aqui em São Paulo, também não precisamos falar sobre isso, mas muitas das denúncias que eu fiz na eleição aparecem agora. O prefeito ter morado por meses sem pagar o aluguel na residência de um contratante da prefeitura que nunca teve que participar de uma licitação. Essa é só uma das coisas que a gente vai ver nos próximos meses. E o PSB fez 2 vereadores, Renata Falzoni, que é uma baita liderança na pauta de mobilidade internacional, professor Eliseu Gabriel, uma baita referência na educação, e a gente vai estar na Câmara de Vereadores liderando essa oposição responsável. E no Congresso Nacional, a pauta está cheia. Eu venho liderando um debate sobre licença paternidade. Só uma provocação, no Brasil a licença paternidade é mais curta do que o carnaval? Não dá certo. A gente exige uma construção de um vínculo que é fundamental para aquela criança e para o pai também, que você não forma em 5 dias. E a gente sabe que as mulheres têm uma queda de 20% do número de mulheres que permanecem no mercado de trabalho pós-gravidez, sem contar na questão financeira. Então, temos esse debate, todos os debates na pauta de saúde mental, de educação, direitos das mulheres, e também, talvez uma última bola para a gente chutar, um tema que, por tudo que eu vivi aqui na eleição, de realmente ver o quanto que o crime organizado está tomando conta das eleições municipais e dos contratos públicos também. Mas, diante de tudo que a gente está vivendo nesses últimos dias aqui no estado de São Paulo, de ver as consequências do discurso do bandido bom é bandido morto. Quanta gente inocente não está morrendo? E acho que a gente... Última bola, tá? Porque eu só vim para fazer provocações para vocês me responderem. Mas um tema que eu espero também me debruçar no Congresso é a construção de uma agenda de segurança pública efetiva, que não ultrapasse direitos humanos, mas que também não passe a mão na cabeça de bandido, que dê uma resposta para as pessoas. Eu realmente acho que a gente fala do Rio, fala do México, falava da Colômbia, a gente não percebeu ainda o quanto que tudo isso é real e próximo aqui em São Paulo, e eu também sinto falta de uma resposta efetiva, uma resposta humanista, efetiva, pragmática, para tudo isso que a gente está vivendo. Então, só algumas provocações, Luiz, porque eu estou muito animada para ouvir vocês e dizer que a luta continua. Eventualmente, eu espero descansar, só não vai ser agora no mês de dezembro ainda, mas eu sigo extremamente esperançosa com o nosso país. E acho que nós, e um grupo muito maior do que esse, inclusive, temos a missão de construir alternativas para o nosso país, que tenham como foco o projeto de país e não a liderança. Então, estou nessa missão, sei que vocês também, e animada para essa troca. Obrigada por me receberem. Muito bom, muito. Exato, você prometeu. Gente. Mário Ernesto, nosso presidente do Conselho, do PNB, precisa sair um pouco antes, por razões de consulta médica, e pediu para ser o primeiro a perguntar. É um prazer receber você aqui, Tabata. A gente fez o que era possível para ajudar na sua campanha, mas acho que foi muito bem, a campanha foi brilhante, contra forças mais poderosas, mas acho que deixou uma boa mensagem. Eu estou acompanhando dia a dia o seu Instagram, vi você fazendo café hoje de manhã, está lá no Instagram. Eu acho que você tem feito um belíssimo trabalho ao nível do partido, reunindo o pessoal dos diversos municípios, né, não só São Paulo, Santo André, apareceu lá também, diversos vereadores eleitos, para dar uma certa orientação, que é o que falta aos partidos, né? Os partidos serem mais unidos. Mas eu queria fazer uma pergunta voltada para um assunto que foi objeto de um dos seus projetos mais formidáveis, que eu sou grande entusiasta, que é o Pé de Meia, que o governo assumiu. Hoje eles fazem conta que foram eles que propuseram, né?
mas é proposta sua, porque eu acho que o grande problema da educação do Brasil tem dois focos. O primeiro é a educação infantil, que nós somos muito fracos, e a ciência mostra que é na primeira infância que se desenvolvem as capacidades das crianças, e a gente não tem boa cobertura de ensino infantil. Isso falta muito. E o segundo é no ensino médio, que é o ensino médio. Nós fizemos reuniões no PNBE com o pessoal do ensino médio de periferia, e eles achavam muito chato, não se interessavam, etc., e queriam ir embora. Eu acho que o seu projeto ajuda a fixar as pessoas, mas acho que a gente tem que seguir um pouco o exemplo da Europa, que é a predominância do ensino profissionalizante no ensino médio. É profissionalizante com a possibilidade de virar universitário se quiser, mas se não quiser já tem uma profissão. Nós temos vários cursos técnicos bons. Tínhamos antigamente, minha mulher foi uma das que fez, aquele curso normal que formava professoras, que era um curso mais simples, e depois dava para fazer faculdade, minha mulher fez pedagogia, mas isso foi eliminado, né? Acho que a gente não devia eliminar, acho que deveríamos voltar ao curso normal para formar professoras para o ensino infantil, né? E eu queria ouvir a sua opinião sobre essa coisa do ensino técnico médio, que eu acho que é muito importante. Eu começo dizendo que concordo em absoluto. Assim que fui eleita deputada federal, 6 anos atrás, eu assumi a coordenação de ensino técnico dentro da bancada da educação. É um tema bastante ignorado porque não tem glamour. E tem muito preconceito. Diversas vezes eu ouvi, ao defender a pauta de ensino técnico de colegas da esquerda, que eu estava me colocando contra a pauta do ensino superior. E isso é não só de uma estupidez, mas de uma arrogância. E quantas vezes eu não ouvi de colegas, quando eu dizia, todos os estudos mostram não só que esse é o caminho, mas que é o que os jovens querem. Qualquer pesquisa nacional que se faça, mais da metade dos jovens dizem que gostariam de ter um ensino técnico. E a gente tem no Brasil um pouco mais de 10%. E aí cheguei a ouvir coisas do tipo, mas o jovem não sabe o que é bom para ele. E você, que nasceu numa família rica e que já passou pela escola há algumas décadas, sabe. Mas o jovem que está ali vivendo, ele não sabe. Pois bem, enfrentando um pouco desse preconceito e acho que dessa ignorância mesmo, a gente, por 4 anos, lutou por um projeto que eu chamo de Marco Legal do Ensino Técnico, que foi recentemente aprovado e que agora está sendo implementado. O que o Marco do Ensino Técnico faz? É um marco legal, então algumas coisas. Uma delas, criar uma avaliação para o ensino técnico. Essa é a única modalidade que o Brasil ainda não avalia. A gente tem uma avaliação para alfabetização, para educação básica, para graduação, para pós-graduação, mas a gente não tem nenhuma avaliação para dizer qual é a qualidade do ensino técnico que a gente oferece. A gente tem alguma suspeita. Goiás faz um bom trabalho, Ceará começa a se destacar, mas é chute. A gente não tem esses dados. Teremos uma avaliação agora. Uma outra coisa é a gente ouvir os jovens e o setor produtivo para a construção dos currículos. O jovem não tem que fazer, o currículo não tem que fazer sentido para quem está no MEC. Tem que fazer sentido para o jovem que está buscando uma empregabilidade depois. E não vou me alongar, mas uma outra coisa que a gente faz no projeto, e essa vai ser uma briga com as universidades quando elas se derem conta, porque já é lei, é forçar o aproveitamento de crédito. Um jovem que tem formação técnica, que decide fazer uma faculdade depois, ele não deveria ter que repetir tudo o que ele já aprendeu. Eu vi isso em casa. Meu irmão tinha 2 formações técnicas que foram fundamentais para ele. Quando finalmente a gente conseguiu recurso para ele fazer cursinho, passar no vestibular, e ele entrou na Unicamp, ele fez sistemas da informação. Meu irmão teve que repetir tudo o que ele já sabia. E ele falava que muitas vezes ele tinha aprendido melhor no ensino técnico, porque era mais prático. Então, um resumão, mas a gente fez questão de colocar essa questão da validação dos créditos no marco do ensino técnico, justamente para dizer que não é técnico ou faculdade. É o que o jovem quiser. E se o jovem ou adulto quiser aproveitar aquela bagagem do ensino técnico para acelerar o seu diploma universitário, melhor para todos nós.
porque são mais portas que se abrem. E a gente vê muito dessa arrogância em qualquer construção de política pública. Quanta coisa não é feita por gente bem intencionada, mas muitas vezes que, na sua arrogância, não ouve quem está sendo impactado. Então, inclusive, esse é um projeto que não me deu nenhum voto, ensino técnico não tem glamour, e o projeto é complexo. Mas houve um relatório da OCDE, a Organização de Cooperação Econômica, dizendo que esse foi o melhor projeto aprovado na educação brasileira nos últimos anos. Então, a OCDE reconheceu a qualidade desse projeto e agora ele entra em regulamentação para começar a valer. Concordo 100%. Oi, Tabata. Eu estou vendo você contar como as coisas se processam no ensino técnico. Me ocorre uma coisa, aliás, sempre me ocorreu, e eu não sei por que nunca se fez isso. Um banco de excelência. Você fala, Goiás parece que está indo bem, Ceará vai indo bem. Tem uma cidade de São Paulo que faz uma boa educação infantil, Sobral faz uma boa educação, saúde, o SUS, em alguns lugares, são mais bem feitos. E segurança pública, em alguns estados, são melhores do que os outros. E nós não temos um banco disso, nós não sabemos onde está e como a gente pode pegar uma coisa de um lado e transportar para outro. Eu acho que tinha que ter alguém, e eu estou propondo que seja você, que se interesse por essa questão de botar isso e tentar, de alguma maneira, você viabilizar isso. Sabe? Tem um banco a nível nacional, de coisas de educação, de saúde, de ensino técnico, sabe? É isso aí. Márcio, eu já estou com bastante trabalho. Eu lidero 5 bancadas parlamentares no Congresso, faço parte de 4 comissões temáticas, mas brincadeiras à parte. Eu não sou especialista em todos os temas, o que eu tenho é um mapeamento daqueles que mais me interessam. Então, é minha obrigação e eu sei dizer quais são os estados referência em educação, em segurança, quais são as cidades referências no ensino infantil, um mapeamento dos países que estão se saindo melhor nesses temas também. Mas acho que tem um fio, que aí talvez seja mais... Porque acho que esse é um trabalho brilhante, a ser feito por um think tank, uma ONG, a academia entrar nessa também. Esse não é um trabalho de uma pessoa só, até porque eu sou especialista em alguns temas específicos. Mas tem um projeto de lei pelo qual a gente vem batalhando bastante, que é de avaliação de políticas públicas. Porque tem um passo anterior. A gente não tem essa cultura no Brasil de avaliar a política pública. Eu brinco que política pública em Brasília é feita com base em achismo. Quando a gente dá sorte, bem intencionado. Mas as nossas vivências não são a melhor guia que a gente pode ter para desenhar uma política pública. Eu sou formada em política comparativa e astrofísica, para piorar. Então, acho que a gente tem que medir as coisas. Às vezes, uma coisa que a gente está... Vou dar um exemplo. Paes de Barros é um economista aqui de São Paulo, do INSPER, muito bom, e ele, em determinado momento, avaliou mais de 100, acho que eram 170, mas, com certeza, mais de 100 políticas públicas que tinham o objetivo de combater a evasão escolar. Quantas vocês acham que ele encontrou que tinha algum efeito? De 170. Menos de 10. Políticas públicas que tinham recurso de empresários, sociedade civil, mas que não funcionavam. Porque, às vezes, não funciona. E aí, uma que ele mapeou, que era a que tinha mais impacto, era a poupança em ensino médio, que foi o que gerou o pé de meia. E foi por isso que eu apresentei esse projeto. Então, tudo isso para dizer que a gente, sem avaliar as políticas públicas, também não consegue. A gente suspeita, mas a gente não consegue ter certeza do que de fato está funcionando. E aí, esse projeto de lei que eu apresentei lá atrás e que agora começou a avançar, é para a gente botar um marco. Políticas públicas que custam mais do que 1 milhão, por exemplo, é o governo que vai decidir qual é esse valor, elas têm que ser avaliadas antes de serem implementadas. Tem que ter algum teste, alguma referência bibliográfica, e tem que ser avaliadas com frequência depois. Quem se interessou por esse projeto agora foi a equipe da Simone Tebet, da ministra, e o projeto começou a andar. Porque é daqueles projetos que não agridem, mas também não interessam a ninguém, e quando as pessoas, não, quer avaliar a política pública agora?
E se a gente descobrir que algumas não funcionam? A maioria não funciona, não tem o efeito que a gente está esperando. Então, vou ficar com essa missão e lhe atualizo sobre esse projeto. E aí você fica com a missão de convencer a academia brasileira a fazer essa comparação. Tá certo? Oi, Tabata. Eu sou Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta. Já tivemos o prazer de nos conhecermos. Palavra Aberta é uma entidade que defende liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e tem o programa Educamídia de educação midiática, no qual você tem um projeto de lei da instituição da Semana Brasileira de Educação Midiática. Então, vamos lá. Prazer em vê-lo. Parabéns pela sua campanha, acho que trouxe temas muito relevantes e, de novo, trazendo esse frescor da sua candidatura, que foi fantástico para uma campanha tão polarizada e tão ruim de acompanhar. A minha pergunta vai no sentido das pautas para o ano que vem. É um ano que começa com mudança na presidência da Câmara, com essa disputa ainda polarizada entre governo e oposição, e como você está vendo a inclusão, por exemplo, a pauta da segurança pública, extremamente relevante, mas a inclusão de pautas como educação e desempenho de todo o sistema democrático, vamos dizer assim, nesse ano não eleitoral. A gente vai ter espaço para discutir essas questões. Bom dia a todos, bom dia, Tabata. Eu vou trazer o problema da outra ponta. Menos do que um problema, é um desafio para todos nós. Eu venho de uma escola de excelência, a SPM, sou professor lá, trabalho com comunicação, e o que eu noto entre os meus alunos, os meus formandos, é uma repulsa ao processo político. Não é nem independente da discussão da dualidade que existe também lá dentro, mas é muito raso, muito quase desinformado, muito raso. E quando o assunto vem à tona, geralmente os próprios alunos eles se mobilizam para que o assunto pare. Eles não querem participar do processo. Eles não querem trabalhar na administração pública, eles não querem, enfim, participar de algo que para eles é repulsivo. E estão lá as nossas principais cabeças, principais não, melhores e mais bem preparadas cabeças. Quantos de nós conhecemos filhos, parentes, amigos, cujo maior objetivo é ir embora, como você foi, mas você foi para voltar. Eles querem ir para não voltar e a gente perde boas cabeças, talvez as mais bem preparadas no sentido da excelência da educação. E eu estou procurando uma forma de tentar motivá-los, e eu não encontro nenhum movimento de como fazer com que as elites de estudantes e de jovens que poderiam contribuir, mas não acham caminho e têm repulsa ao processo político. Oi, Tabata, bom te ver de novo, prazer. Eu votei em você no primeiro e no segundo turno. Deu nulo, mas eu votei com prazer. Teve 10 mil pessoas que votaram 40. Eu não sabia muito bem o que era essa influência algorítmica nas eleições e tive uma experiência prática. Você talvez se lembre, eu sou cônsul honorário da Moldávia, e por ser da Moldávia, meu pai ter vindo de lá, eu tenho direito à cidadania rumena também, então eu sou cidadão rumeno. Primeiro, tivemos eleição na Moldávia recentemente, e eu tinha certeza que a candidata que estudou em Harvard, na Kennedy Government School, que é a atual presidente, ela ia ganhar de lavada. De repente, apareceu um candidato pró-Putin, e ele começou a sair na frente, estava ganhando dela, já ia dar um baile nela, e ela só ganhou porque o pessoal da capital e da diáspora acabou prevalecendo, e ela ganhou de 55% a 45%. O cara do Putin, que era desconhecido, estava quase ganhando, e no resto do país inteiro ele ganhou por coisas de algoritmo e corrupção de dinheiro dado na mão dos eleitores. Isso foi uma das coisas que me assustou muito. Aí estava também um plebiscito para votar: quero ser Europa ou não quero ser Europa?
Quero Ser Europa ganhou com 50,35% e Não Quero Ser Europa 49,65%. Também foi trágico e tal. Sofri, mas no final a presidente se reelegeu e a Europa ganhou. Aí eu fui votar faz 2 semanas para presidente da România e para uma semana para o parlamento da România. Quando eu voltei sexta-feira para votar no segundo turno da România, o candidato pró-Putin estava em primeiro lugar e uma outra estava em segundo, bem atrás. De repente, quando eu fui votar, foi cancelada a eleição da România, porque o Putin estava manuseando todos os algoritmos da eleição. Ele conseguia fazer, esse cara pró-Putin era totalmente desconhecido, e ele começou a soltar coisas para grupos, como se... Coisa que, por exemplo, eu sou judeu, então vários amigos meus judeus receberam dele aquela coisa: vou mudar a capital de Israel para Jerusalém, vou acabar com o antissemitismo, vou isso. Fazia coisas que atraía aquele público e soltava só para aquele público. Para outro público, fazia outra informação. E, com isso, o cara quase ganhou as eleições. Só queria... Essa foi minha experiência algorítmica do... Primeiro, Patrícia, sobre a pauta do ano que vem. Nós temos agora um candidato que é praticamente candidato único, que é o deputado Hugo Mota, e eu, particularmente, estou bastante animada, porque eu vi nele uma preocupação que eu venho sentindo muita falta de ter interlocução com a sociedade, ter interlocução com o empresariado, sociedade civil, com a imprensa, e, nesse sentido, muita escuta para entender quais são os temas interessantes e que são os temas importantes para o ano que vem. Então, acho que é muito cedo para a gente cravar ainda o que vai acontecer. Me parece que a pauta econômica ainda vai ser a pauta principal do país, e deve ser assim, não só esse ano, mas no ano que vem também, pela questão, enfim, do crescimento da dívida e por aí vai. Vejo que há ainda não uma grande concertação, mas uma preocupação crescente com a questão da segurança, que eu trouxe mais cedo, e a gente fica também lutando para colocar pautas que são muito relevantes para a sociedade, mas que ainda não encontram eco no Congresso. Então, a pauta da saúde mental, por exemplo. A gente claramente está vivendo um adoecimento da população. E a gente não sabe lidar com isso publicamente. Desafios crescentes com a pauta da pessoa com deficiência. Não só porque, quando a gente fala, por exemplo, de crianças com autismo, é uma curva ascendente de diagnósticos. E as famílias hoje completamente desamparadas. Mães que são abandonadas, sofrem violência doméstica, escolas que não estão preparadas, os convênios também cancelando quando se deparam com uma criança com autismo. Então, para não me alongar aqui e listar todas as pautas do Brasil, eu acho que o que vai imperar é a pauta econômica. E existe um esforço para que a gente faça um debate não radicalizado, que vai ser muito difícil, sobre segurança pública, e também para que a gente olhe para essas outras pautas que para mim, estão conectadas com esse todo. Não dá para a gente achar razoável ter quase 100 mil pessoas na rua em São Paulo. E achar que, sem falar de saúde mental, a gente vai interessar esse problema. Não vai. Então, é um pouco de para onde eu estou tentando dar uma contribuição para que vá a coisa no ano que vem, mas eu estou me permitindo estar otimista. Sobre a questão dos jovens. Aí é um tratado. Mas o que eu posso comentar? Do início ao final da eleição, eu fiquei em primeiro lugar entre os mais jovens. Mesmo quando eu comecei a eleição com 2%, e mesmo nesse momento eu já estava em primeiro lugar entre 16 a 18 anos. Então, acho que tem algo a se dizer sobre representatividade, sobre a forma como a gente se comunica. E aí, eu, como acabei de deixar de ser jovem, que fiz 31, no nosso partido, a partir de 30, você não pode mais estar na reunião da juventude. Então, tem um ano aí, eu acho que eu posso falar um pouco, mas eu cresci tendo absoluta convicção que política não era para mim. Não só por ter crescido na periferia e ter visto uma política que é muito contaminada pelo crime,
e pela compra de votos, mas também porque você liga a TV e aquelas pessoas não têm nada a ver com você. E estão falando de pautas que não têm nada a ver com você. Então, acho que tem um caminho de entender que, se tiver mais gente jovem, tem mais chance desses jovens se engajarem. A questão, eu vi um artigo recentemente do quanto que a gente deveria fazer uma migração da expressão polarização para radicalização. Porque a polarização nem necessariamente é ruim. Acho que todos nós sentimos falta da polarização centro-esquerda, centro-direita que o Brasil viveu. O problema é a radicalização. E eu concordo, essa radicalização, se já era difícil falar de política no passado, imagine agora. Meu irmão mora em Portugal, é um exemplo dessa fuga de cérebros, e ele chegou ao Brasil essa semana e ele falava, eu não tenho mais opinião sobre nada, porque eu descobri que tudo que eu falo está errado para alguém. E meu irmão já era alguém que não era muito fã de política. Então, é claro que esses cancelamentos e boicotes a tudo que é dito e pensado também não ajuda. O que a gente tem que fazer? Que eu acho que é a pergunta importante. Não sei 100%. Sei o que a gente está tentando fazer enquanto PSB, que foi, inclusive, dito aqui. Se a gente olha para as eleições municipais desse ano, ganhou a máquina, a reeleição foi o principal indicador, ganhou o Centrão, com orçamento secreto, e ganhou a extrema-direita. Se a gente olha para o centro democrático, a gente foi derrotado nessa eleição. Mas, nesse contexto, o PSB foi quem se saiu melhor. O PSB conseguiu aumentar a sua votação e ficou em primeiro lugar em relação a esses partidos. E eu acho que uma coisa que o PSB acertou foi apostar em ideias novas. Apostar, e mesmo assim, em momentos... Antigamente isso não importava, hoje importa. Todas as vezes que algum representante do governo federal se posiciona em defesa do totalitarismo, seja na Nicarágua ou na Venezuela, para dar exemplos bem concretos, o PSB foi um partido que sempre se posicionou de forma diferente. O único partido de esquerda no Brasil que tem um posicionamento contrário a ditaduras de esquerda e direita. Eu acho que essas coisas ajudam a conectar com as pessoas. Uma comunicação bem feita de rede social ajuda também. Essas reuniões que eu venho fazendo com prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, é porque se a gente não juntar o que tem de gente séria, de gente bacana e se fortalecer, a gente não vai ter um candidato a presidente da República, ao governo do Estado e por aí vai. Então, estou buscando essa resposta ainda, mas a gente vem trabalhando muito no PSB para ser esse lugar arejado, em que pessoas progressistas com uma visão mais moderna das coisas possam se encontrar e possam nos ajudar a construir esse projeto. Em relação à Flávia do Flávio e a pergunta, é um momento estranho do mundo, em que a gente vê um crescimento de forças totalitárias, seja elas de esquerda ou direita. E é um momento bastante assustador também, se a gente olha para o que está acontecendo de fortalecimento mesmo de regimes autoritários. E acho que uma provocação que você trouxe é para a gente tomar o cuidado de não achar que é só o carisma. O que eu quero dizer com isso? Trazendo aqui para São Paulo. Em determinado momento da eleição, eu falei, olha, não é só o rostinho harmonizado do Pablo Marçal, não. Pablo Marçal investiu pesadamente na rede social e não declarou. Ele tem 9 mil impulsionamentos na Meta que não foram declarados. Ele pagou as pessoas com dinheiro vivo para impulsionar a sua campanha na rede social. Se eu pago alguém para panfletar para mim na rua e não declaro, isso é crime eleitoral. Então, só para dizer também que não é só o apelo ideológico, carismático, de comunicação. Tem muito dinheiro sujo. Tem, sim, muito algoritmo. Eu sou uma das autoras de um projeto no Congresso que a gente nunca consegue colocar para votação, que é para regulamentar as redes sociais, da mesma forma que foi feito na Europa. Eu não quero entrar no que está no conteúdo. Tenho pavor a esse tipo de censura. Mas eu quero que o Facebook seja obrigado a nos informar qual é o CNPJ que está pagando para aquele conteúdo chegar até mim. Eu acho que o Twitter, o X, deveria ter a obrigação de nos dizer quantos robôs tem dentro da plataforma. Eu quero debater a estrutura, eu quero debater o financiamento, não quero debater o que a pessoa está escrevendo. Mas todas as vezes que a gente tentou colocar o projeto para votação, essas plataformas se articularam com um lobby pesadíssimo. Eu vou dar 3 exemplos para ficar bem concreto. O YouTube derrubou vídeos que defendiam o nosso projeto. O Facebook mandou uma mensagem para todos os seus anunciantes falando contra o projeto.
o Google ranqueou para baixo os links que defendiam o nosso projeto. Como é que eu faço o debate? Se o meio em que o debate está acontecendo está completamente distorcido. Eu vou ficando por aqui, porque vocês estão trazendo temas muito complexos. Mas só para dizer que, sim, existe uma reflexão cultural de sociedade. O filósofo Michael Sandel, que é professor de Harvard, que foi meu professor, para mim é alguém que está sintetizando muito bem o que está acontecendo. Recomendo um livro, A Tirania do Mérito. Mas tem dinheiro, tem algoritmo, e a gente precisa fazer esse debate das redes sociais no Brasil. Olá, Tabata. Como sempre, uma grande honra de recebê-la, porque você é um modelo, né? Como os americanos chamam de role model para os jovens de hoje. E realmente é um grande prazer em apoiá-la. Então, a minha pergunta é o seguinte: numa época que eu tinha mais coragem e menos rugas, eu trabalhei durante muito tempo no terceiro setor, né? Várias, entre outras, fundei junto com os colegas o Voto Consciente, que existe ainda hoje. Mas um dos trabalhos que eu fiz dentro da formação de jovens foi com a Colmeia, que é uma instituição que promove educação complementar para uma classe trabalhadora, né, dentro da sociedade onde agora um pouco sobrou da Marina Sintra, da famosa educadora, e ainda está dentro daquela instituição, pegando bastante das coisas que ela... Uma das grandes dificuldades que eu tive, depois que nós dávamos uma formação complementar, tentando abrir essa parte técnica, né? Então, era trabalho de restauração, era trabalho na costura, era trabalho, enfim, aquilo que aquele jovem naquele ambiente podia exercer, era o problema do estágio, porque em dado momento é exigido alguma experiência e o estágio era muito importante. Eu tive muita resistência da classe empresarial de aceitar a responsabilidade de dar estágio. E eu queria saber, você acha que na política pública pode haver o espaço para poder incentivar, porque o estágio faz parte da estratégia da formação, não é? É uma oportunidade que o jovem tem de estar colocado num ambiente de trabalho. Normalmente tem mais um passo para a maturidade, para amadurecer o sentido do trabalho, porque eu acho que tudo o que o jovem comum diz, a rejeição que eles sentem é quando eles acham que eles não estão sendo valorizados na vontade que eles têm. O jovem é um sonhador, ele tem direito de ser, e essa é a motivação. Então, se ele está desmotivado, e é o primeiro passo que ele dá fora da formação dele, é uma relutância de abrir uma oportunidade a mais necessário para ele. Então, essa dificuldade eu sempre achei que talvez houvesse uma maneira dentro da política pública de incentivar mais ou dar mais proteção, né, dessa responsabilidade. Bom, eu sou Luiz Fernando, sou diretor de operações do Instituto Cordial e é nosso presidente Luiz. E a gente é um think tank dedicado à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, trabalhando com vários temas, então educação, mobilidade, segurança viária, saúde, obesidade, tem um arcabouço grande de temas que a gente trabalha, mas a causa é fazer com que as relações entre o público e o privado, entre atores sociais, dentro da política pública, as relações sejam mediadas por dados e conhecimento em trabalhos articulados conjuntos. E isso é um desafio gigantesco, né?
Você estava falando agora há pouco também sobre avaliação de política pública. A gente trabalha muito com isso. A gente tem acordo de cooperação técnica com algumas prefeituras ao redor do Brasil e trabalho em Brasília também. Então, eu queria te fazer uma pergunta dividida em duas partes. Primeiro, considerando como que as emendas parlamentares têm sido distribuídas ao redor do Brasil, como que vocês têm trabalhado com base em dados e como assim, tanto na sua gestão, na sua assessoria, no seu mandato, mas também pensando no parlamento como um todo, como que a gente consegue permear mais no Congresso, na Câmara especialmente, para fazer com que essa distribuição dos recursos sejam feitas com base em dados e evidências, não com base em qualquer outro tipo de coisa. E a outra pergunta é qual é a perspectiva da Frente Parlamentar dos Centros Urbanos, porque vocês tinham um objetivo esse ano que foi cumprido, né, e que foi discutido ao longo do ano, mas aparentemente a frente continua no ano que vem, né? A gente tem uma pauta em mobilidade e em desenvolvimento urbano muito importante, e a gente cansa de dizer que a gente precisa pensar em cidades diferentes, em espaços públicos diferentes, e em habitação diferente. A gente tem desafios urbanos gigantescos, e quando a gente pensa em cidades como São Paulo, por exemplo, é ainda mais complicado, porque o recurso precisa ser priorizado para ver aonde que a gente vai alocar ele. Então, quais são as perspectivas para frente para o ano que vem? Tá, bom dia. Meu nome é Ricardo Amoroso. Então, pois é. E eu sou consultor de empresas, conselheiro de empresas, e estou aqui no PNBE. Eu sou considerado um dos dinossauros, porque eu estou aqui desde a fundação, né? E, antes de mais nada, para ser o Ricardo Amoroso, eu quero agradecer a você pela sua coragem de levar adiante a sua trajetória e os projetos que você trouxe na mesa, e pela sua resiliência em persistir com eles. Isso que nos faz muita falta hoje. Então, você nos trouxe um projeto robusto para pensar nele, e eu queria conversar um pouquinho sobre democracia, que está no nosso ideário e está no cerne dos nossos princípios aqui dentro da nossa bolha. Mas se a gente olhar o que o Emanuel acabou de trazer, essa é uma palavrinha que talvez esteja ficando até meio vaga para algumas pessoas, né? Será que não está na hora de a gente olhar para esse significado da democracia para nós e para aqueles que estamos na bolha e para aqueles que estão do lado de fora da bolha? Eu lembro assim a história dos americanos se acham, né, o berço da democracia, e eles se acham um povo justo e livre. Tanto que vocês devem lembrar, o Papa, alguns anos atrás, esteve lá discussão no Congresso e falou: pô, eu vim aqui falar para o povo, a terra dos livres e justos. Foi aplaudido de pé por todos os membros do Congresso. Eles se acham livres e justos. Nós não nos achamos tão justos e talvez nem tão livres. Então, será que não está na hora de a gente repensar uma democracia regenerativa, que saia um pouquinho desse nosso discurso da bolha? Essencialmente, está falando da representatividade, está falando da transparência, e está falando principalmente de uma coisa que você lida muito bem, que é a forma de diálogo dentro da sociedade. Mas será que não está na hora da gente repensar um pouquinho essa raiz? Ou será que o nosso desafio da democracia é só trabalhar em cima das práticas e dos hábitos, e das velhas práticas e dos velhos hábitos? Será que a gente não precisa fazer um pouco dessas duas coisas? Eu emendo do Ricardo a questão da CCJ ter reativado essa semana o voto impresso. Se você pudesse fazer um comentário, tem muito a ver com resiliência de democracia. Perfeito. Eu está se aproximando o horário do meu voo, então é mais para pedir desculpas, que eu queria poder me aprofundar em cada um dos temas que vocês trouxeram. Mas eu vou ser um pouco mais breve para a gente poder falar sobre todos. Primeiro, sobre a fala da Ina, concordo 100%. E é o próximo passo quando a gente fala do nosso trabalho por ensino técnico. Quando a gente apresentou o projeto do Marco Legal do Ensino Técnico, que virou lei, a gente apresentou um outro que ainda não prosperou, que é de reformulação do jovem aprendiz. Eu acho que o jovem aprendiz é a resposta para isso, mas ele está mal desenhado. E eu sei que o Brasil está num momento muito radicalizado e tudo vira um debate ideológico,
mas eu gosto de pensar que contra fatos não há argumentos. Quando um percentual relevante das empresas escolhe pagar a multa ao invés de acolher o jovem aprendiz, tem algo de errado, ou com a multa ou com a formulação do jovem aprendiz. E essa é uma fala para todos os meus colegas de esquerda que discordam que o jovem aprendiz tem que ser reformulado. Mas eu vou além. Quando o jovem não olha para o jovem aprendiz como a sua porta de entrada para o mercado de trabalho formal, eu acho que é mais uma razão para a gente acreditar que tem algo de errado. Pois bem, esse projeto estava completamente paralisado por ficar muito nessa polarização de gente que quer destruir a CLT de um lado e do outro gente que acha que não tem nada de errado e que o mundo não mudou. Existe vida no meio do caminho. E a gente conseguiu apresentar um projeto que, de forma alguma, ataca direitos, pelo contrário, vem para fortalecer o direito desses jovens, mas que traz provocações importantes. Qual é a flexibilização quando a gente fala de uma pequena empresa? Como que o jovem aprendiz pode estar conectado com o ensino técnico? Vou dar um exemplo. Hoje, quem faz uma formação no setor público de ensino técnico, a empresa ainda assim precisa contratar alguém que forneça a formação do jovem aprendiz. É uma anulação, é a gente dizendo que o que a escola está oferecendo não é boa, se a empresa tem que ir lá ainda por cima. Vocês entenderam? Estou simplificando, gente, é um debate muito mais complexo. Mas fato é que a gente teve coragem de colocar uma proposta ali que desagradou um pouco a uns e a outros, o que eu acho que é um bom passo, e essa proposta voltou a andar. Ela está no plenário da Câmara. Queria deixar um convite muito aberto para que vocês leiam a proposta e para que vocês nos tragam o que vocês concordam e o que vocês discordam também. Eu sou uma das autoras da proposta, não sou a relatora, mas estou atuando muito incisivamente nesse tema. Só acho que a gente tem que concordar que do jeito que está, não está bom. Não está bom para as empresas e não está bom para os jovens. Agora, eu acredito muito no jovem aprendiz, muito mesmo. E é por isso que eu acho que ele tem que ser reformulado. Estou tentando juntar, mas em relação à fala do Luiz Fernando, eu vou ser bem enfática. Eu sou uma das autoras da ação que fez com que o STF questionasse o orçamento secreto. Então, eu não tenho uma posição no meio do caminho, não. Eu sou bem contrária mesmo. Obrigada. Está uma confusão danada no Congresso. Esse é o tema único de todas as minhas semanas, desde que eu reassumi o mandato. Porque, assim, a gente pode fazer ajuste, a gente pode cobrar, a gente pode limitar o crescimento. Mas está errado. É ruim para o país. É uma distorção absurda, sabe? As denúncias de corrupção, a má alocação do recurso público. O governo federal deixou de fazer política pública. Porque tem que ir lá e convencer um deputado a, por favor, colocar uma emenda. E, inclusive, eu nunca destinei 1 centavo de orçamento secreto. E, se tivesse destinado, não tenho dúvida que meus colegas teriam falado, porque tanto que eu sou contra esse negócio, mas mesmo as emendas impositivas. Eu, hoje, enquanto deputada federal, decido como 30 milhões de reais do orçamento federal vai ser usado por ano. Está errado. Está errado. E isso que eu só trabalho com emenda impositiva. Tem deputado que indica 300 milhões do orçamento secreto por ano. Está muito errado. E a gente não entendeu ainda. E aí, desse lugar, de forma, olhando para o... Porque eu sempre tento mirar no que é o ideal e o que a gente consegue fazer. A gente tem um mega projeto que a gente apresentou redesenhando toda a construção do orçamento. Vocês têm noção que hoje é dia 10 de dezembro e a gente não aprovou nenhuma lei orçamentária ainda? Por conta do que está acontecendo com o orçamento secreto? Está tudo errado. Mas enquanto esse projeto não tem a menor chance de andar, o que a gente faz no mandato? A gente faz um edital de emendas, desde o primeiro ano. Inclusive, quem conhecer projetos de hospitais, universidades, ONGs, só não pode ter fins lucrativos, que atuem aqui em São Paulo, a gente está com o edital aberto até dia 23 para receber proposta. E aí a gente faz uma avaliação técnica com pessoas das respectivas áreas, especialistas, etc., e coloca para votação popular. Essa é uma forma de trazer um pouco de racionalidade para esse processo. Mas se eu te disser que essa é a solução, não é. O certo era, inclusive, acabar com as emendas impositivas. Mas vai defender isso no Congresso. Então, vou ficando por aqui, mas a gente fica sempre tentando transitar entre o que a gente acha que é certo e o que a gente vê que é possível.
E, às vezes, as coisas mudam e a gente consegue fazer o que a gente planejava lá desde o dia zero. Tabata, sendo rápido, eu acho que... Todos sabemos. Percival Maricato, advogado dos empresários oprimidos e exprimidos. Eu acho o PSDB muito simpático, mas é um bando de políticos, é só isso. Eu fiz reunião de PSDB. Eu também sou política e estou tentando ressignificar essa palavra. Sim, mas eu não estou falando da palavra em termos pejorativos. Estou só falando o seguinte: 60 anos atrás, eu participei de reunião do PSB, ali perto da Faculdade de Direito, e sempre achei ele muito simpático. Agora, como é que ele vai influenciar na realidade? Eis a questão. Ou vai continuar nos próximos... Eu falei 60 anos atrás, sempre foi assim, sempre foi um partido simpático, de centro-esquerda, honesto, idôneo, e isso. Eu mesmo questiono, porque eu sou amicíssimo, por exemplo, do Eliseu, né, também de 60 anos. Eu não vejo o PSB fazer política, a não ser no Congresso, na Câmara, ou coisa parecida. Então, esse é o desafio que tem, entendeu? De se aproximar da população, de discutir. Eu nunca vejo dos seus parlamentares ter atividade desse tipo. O PT, aliás, também deixou isso, né? Porque o PT cresceu quando ele entrava nos bairros. Eu mesmo fui do PT, eu me lembro que eu entrava em todas as casas da Bela Vista, atrás de ficha, para falar. Nenhum partido mais faz isso. Então, como é que vai fazer política, né? Como é que vai ajudar a sociedade civil a se organizar também? Porque se as pessoas começarem a se organizar e se discutir por bairro, por profissão, por não sei o quê, eu acho que nós vamos... que sim, aí nós vamos apreciar a política. As pessoas começam a apreciar a política, aprender o que é a política, em vez de ver a grande política e ficar lá longe da política. Então, acho isso muito importante, né? Democratizar o PSB. Aliás, eu sou do PSB. Eu sou desde que a Irondina entrou, que ela foi no escritório me levar uma ficha, pôs a ficha lá. Eu falei, como nós somos muito amigos, eu acabei assinando. Então, desde lá, eu apoio, ajudo, faço, mas eu mesmo questiono aqui na Câmara, escuta, gente, não vai fazer nada, não vai ter reunião, não vai discutir um assunto, não. É os vereadores que falam, os deputados que falam, é o Márcio França, os ministros, mas o povo mesmo do PSB não fala nada, nem o povo do PSB, quanto mais os outros. Então, a crítica que eu faço. A outra coisa, eu acho que o momento atual não é bem esquerda-direita, Bolsonaro, Lula. O momento atual é o seguinte: quem é a favor da continuidade do projeto civilizatório e quem é contra. Então, é bem isso que eu enxergo que está ocorrendo. E tem que chamar desse tipo para ver se nós conseguimos, então, tirar da discussão desse plano de polarização que ela teve. O projeto civilizatório implica em custos, em renúncia de determinados prazeres que a gente quer ter nas facilidades da vida. Então, é isso. Para onde nós vamos indo, ninguém sabe. Os Estados Unidos, por exemplo, está fazendo uma espécie de... são os políticos que vão controlar cada vez mais, né? Esses donos de rede, inclusive, vão controlar cada vez mais o poder. Então, o planeta está indo para eu não podia falar o Brasil, mas é o planeta que está indo numa situação muito difícil. Então, conte conosco, eu acho que a gente podia se articular mais. Acho que aqui eu conheço muito bem, muita gente se identifica com essas teses que seriam um socialismo moderado, porque o socialismo mesmo não pode existir, não porque ele está errado, mas porque o homem não permite, o homem não está preparado para o socialismo. O homem não pode ser totalmente desprendido. O homem quer o bem da sua família, quer juntar patrimônio e tal. Talvez, não vou falar de Dionísio e de Apolo, mas acho que não é o momento apropriado. Eu vou tentar juntar, gente, só porque o piloto ele não vai me esperar, tá bom? As perguntas do Ricardo, do Fábio e agora do Dr. Maricato. Recentemente, a gente fez uma análise tentando juntar o que a gente viu, né? Não só de tentativa de golpe, mas de assassinato. Espero que não estejam, que ninguém questione os fatos do que foi noticiado. Também eu tive a alegria de ver o filme Ainda Estou Aqui, justo 2 dias antes da notícia.
E para mim ficou muito um sentimento que, enfim, teóricos sempre falam, né? Eu também fui aluna do Steven Levitsky, que escreveu Como as Democracias Morrem. E é esse entendimento de que nunca é do dia para a noite. Pelo menos hoje em dia, não. É uma corrosão mesmo, são ervas daninhas, que se a gente não vai tirando, elas vão crescendo e vão sufocando. E eu não pretendo ser a pessoa que vai ter a resposta para a pergunta que todo mundo está se fazendo. Todo americano progressista, todo brasileiro progressista, todo democrata no mundo está se fazendo essa pergunta. Como é que a gente barra esse processo? Como é que a gente vira a rota? E eu falava mais cedo desse livro do professor Sandel, A Tirania do Mérito, acho que vale muito ler, até para quem quiser, no próximo debate. Mas eu queria falar de uma outra coisa, que é a importância da gente aterrissar as coisas. As pessoas, na minha opinião, com razão, elas não querem só votar em alguém porque a outra pessoa é antidemocrática. Eu vi isso nessa eleição. Todo um movimento de voto útil no Boulos, quando todo mundo sabia que o Boulos ia perder no segundo turno. Essa era a única certeza que eu tinha desde o dia 0 da eleição. Quer votar no Boulos? Vote. Não me representa, mas entendo que represente muitas pessoas. Agora, esse movimento de a gente tem que se contentar com todo e qualquer candidato, desde que alguém tenha dito que ele é o candidato em defesa da democracia. Vocês entendem quão arrogante, quão autoritário é tudo isso? É bem para provocar mesmo. Eu acho que a gente tem que ir para a rua falando por que o nosso projeto é melhor e não por que o outro projeto é pior. E sim, quando a gente fala chamar a chincha, né? Quando tem que se posicionar, eu sempre vou ser a primeira a se posicionar. E de forma corajosa. Mas eu não quero que as pessoas votem em mim com medo de outra pessoa. Eu quero que elas votem em mim porque elas acham que eu tenho a melhor proposta para a segurança pública. Porque elas acham que os filhos dela vão ter mais chance de chegar no ensino técnico e na faculdade se a gente estiver lá, ocupando esse lugar. Então, falando num grupo que eu me identifico, de pessoas progressistas, eu acho que também... É claro que eu estou assustada com tudo que está acontecendo, mas eu acho que é muito fácil essa armadilha de apontar o dedo para tudo que não é espelho e falar que é antidemocrático, e falar que só nós somos a salvação do mundo. A gente tem que disputar a tese. Eu discordo da política de segurança que a gente tem em São Paulo hoje. O que a gente vai colocar no lugar? Qual que é a nossa proposta? Na segurança pública, a esquerda perde por WO, porque não apresenta uma tese, porque não apresenta um conjunto de propostas. E aí, como já é 11h31, já são 11h31, eu vou defender um pouquinho o nosso PSB. Eu lhe fiz esse convite na última reunião e volto a fazer. A gente tem vida no PSB municipal. Vou lhe dar um exemplo. Sábado, estávamos reunidos com todo o diretório, fazendo a análise desse ano e o planejamento do ano que vem. Eu não posso falar de antes de eu ter assumido a presidência, mas o PSB na capital hoje é um partido com vida partidária, com segmentos organizados, que está organizado pela cidade, e nós não teríamos feito os 2 vereadores se não fosse isso. Como eu falei para vocês, a minha campanha e a dos 56 vereadores candidatos custou menos do que a campanha de um único candidato. A gente não foi o rostinho bonito, nem o dinheiro, não. Foi a organização de um partido que está se reestruturando. Acertamos em tudo? De jeito nenhum. Mas eu realmente acho que o PSB... Estou no PSB, né? Então eu tenho que dizer isso. Mas é quem está melhor posicionado para construir uma alternativa progressista viável para o nosso país. E não é só São Paulo. A gente está conseguindo apresentar ideias e quadros novos num contexto que só a direita se renova. A gente pode acreditar, mas a extrema-direita se renova constantemente. A cada eleição tem novos quadros. Quais são os novos quadros que o campo progressista está apresentando? O PSB está tentando. O que o João está fazendo em Recife é um grande exemplo nosso, mas não é só ele. O que a gente viu aqui em São Paulo, Abidã em Embu das Artes, eu poderia dar 40 mil exemplos que eu sei que eu já dei. Mas a gente está fazendo um esforço de trazer gente nova, de trazer... E não é nova de idade, não, tá? É de cabeça, de conexão. Em resumo, gente, eu me preocupo muito com o futuro da democracia no mundo.
mas eu não tenho a menor esperança de que eu vá convencer alguém a votar em A, B, C ou D com essa frase. Eu acho que a gente tem que aterrissar. Aterrissar da forma como eu venho tentando aterrissar. É absorvente na escola, é pé de meia, é falar com o empreendedor, é apresentar uma proposta de segurança pública, porque só o argumento de o outro é autoritário não vem sendo o suficiente. E eu não sei se vai ser suficiente para a próxima eleição, sendo muito sincera. Se a gente não conseguir colocar uma tese, um projeto de país, só o argumento de o outro é pior, não sei se vai conseguir juntar tanta gente quanto juntou na última eleição. E é o que foi por muito pouco, né? Foram menos de 2 milhões de votos de diferença. Mas eu não quero terminar dessa forma negativa. Então, talvez em 1 minuto, o Ariano Suassuna que dizia, né, que ele não era nem pessimista nem otimista, que ele era um realista esperançoso. É nesse lugar que eu me coloco. Os tempos atuais são muito desafiadores, mas eu permaneço cada vez mais esperançosa mesmo em relação ao futuro, por algumas razões. Eu vou ficar com uma delas. Eu disse isso ontem, tem algumas conquistas que, por mais que elas sejam atacadas, você não consegue colocar na caixinha. A conquista das mulheres pelo direito ao voto. Está consolidado. É como se a nossa democracia tivesse dobrado, né? Que é metade da população participando. Recente, 90 anos. 90 anos atrás eu não podia nem votar nem ser eleita. Outros movimentos, nem pobre. É porque se a gente olha para o curtíssimo prazo de microscópio, a gente vai ter razões para ser otimista e pessimista, aos montes. Mas quando a gente olha para o longo prazo, uma outra coisa. Não é pouca coisa a gente poder dizer que a maioria da população vai ter se formado no ensino médio. Isso muda, isso impacta, isso muda de forma estruturante. Temos que enfrentar o machismo, o racismo, a desigualdade de classe, muitas coisas ainda. Mas essas coisas não voltam para a caixinha. Cada vez vai ter mais mulheres, mais negros, mais gente que nasceu pobre, ocupando posições importantes na imprensa, na academia, no empresariado, na política. Então, toda vez que eu quero ficar mais otimista, eu olho para esses movimentos que eu considero estruturantes, de uma esmagadora maioria da população que nunca era convidada para conversa. E, na minha opinião, o que está acontecendo agora é porque essas pessoas agora conseguem falar. Estão lá na rede social, opinando. Agora, quem está no poder há décadas não quer que elas falem. Não quer ouvir a opinião delas. É o deputado bem intencionado que virou para mim e falou, mas o jovem não sabe o que é bom para ele. Antigamente, esse jovem não ia ter a rede social, nem ia poder votar. Hoje ele tem a rede social para te xingar e vai lá e vota, se quiser. Em resumo, eu acho que a gente tem razão para acreditar que depois dessa grande confusão que a gente está vivendo, a gente vai ter uma democracia mais participativa e mais diversa. Porque não era até aqui de verdade. Não era mesmo. Agora vai dar um trabalho danado. A gente encontrar os meios de conciliar vozes tão diversas e que hoje se fazem ouvir mais. Mas essa é a graça da democracia, né? É a gente poder virar para o motorista de aplicativo de Uber que fala, eu não quero CLT. E está lá o STF e o governo federal tentando convencer ele que ele tem que querer CLT. E eu sou autora de um projeto que garante todos os direitos trabalhistas na hora mínima trabalhada do aplicativo. Não é uma fala contra direitos, mas é uma provocação. Será que o único caminho que a gente tem é virar para o trabalhador e falar eu sei o que é melhor para você e você não sabe? Ou é a gente chamar ele e falar, beleza, eu não sei o que é melhor para você mesmo não, me ajuda aqui a construir. A gente tem que lutar por dignidade, a gente tem que lutar por direitos mínimos. Agora, se você não quer CLT, é o que a gente bota no lugar? Deu para entender? Difícil. Não sei como é que a gente vai fazer, não. Mas eu confio que a gente vai fazer. Muitíssimo obrigada por me receberem. Sempre um prazer. E estamos aí no longo prazo, né? Não, olha, bom, acho que cumprimos a missão aqui, que era Caminhos para o Brasil, e foi isso mesmo. E a coisa que eu anotei já em pedra é que você falou 2 vezes em próximo encontro. Fica anotado.
E sem ser em dia de Brasília. Aí é assessoria.